Você já esteve nessa dúvida em algum momento da vida. E não precisa disfarçar, porque todo mundo já esteve. Talvez em silêncio, talvez durante uma perda, ou talvez olhando pro teto antes de dormir, sentindo o vazio que nenhuma resposta pronta conseguiu preencher. É nessa hora que a pergunta surge, mesmo que você tente fugir: Deus existe? Se existe, onde Ele está? E se não existe, o que sobra? Essa não é só uma pergunta filosófica. É uma ferida aberta. Um abismo que, cedo ou tarde, todo ser humano encara. E é exatamente aí que entram dois dos maiores pensadores da história: Friedrich Nietzsche e Baruch Spinoza. Dois homens que foram chamados de ateus. Dois homens que tentaram entender o divino, mas por caminhos completamente opostos. Um viu em Deus uma invenção humana para fugir da dor. O outro viu em tudo que existe a própria manifestação divina. E o mais curioso? Ambos estavam olhando para o mesmo mundo. A diferença estava no que decidiram enxergar. Nietzsche disse: Deus está morto. Mas o que poucos entendem é que isso não era um ataque, era uma constatação de que a humanidade havia perdido a fé em qualquer sentido superior. Ele não queria apenas matar um Deus, ele queria libertar o homem da ilusão. Já Spinoza foi expulso da própria comunidade por dizer algo ainda mais radical: que Deus não está no céu, mas em cada centímetro da existência. No vento. No tento. No pensamento. Enquanto Nietzsche encarava o vazio do niilismo, Spinoza dançava com a harmonia do universo. E agora, nesse exato momento, talvez você esteja entre os dois. Sentindo o peso de viver sem respostas, mas também uma vontade de acreditar que existe algo maior. E é por isso que esse vídeo não é só sobre filosofia. É sobre você. Sobre o que ainda te move. Sobre o que te falta. Porque talvez a pergunta não seja quem estava certo, mas sim, quem é você no meio disso tudo? Se inscreva no canal, ative as notificações e prepare-se para essa conversa. Imagine acordar todos os dias com uma sensação incômoda no peito. Como se tudo à sua volta fosse uma encenação. As pessoas andando pelas ruas com pressa, os sorrisos automáticos, as orações repetidas. E no fundo, um silêncio ensurdecedor. Friedrich Nietzsche viveu assim. Não como um rebelde sem causa, mas como alguém que enxergava além do véu. Quando ele declarou que Deus está morto, o mundo ouviu um insulto. Mas era, na verdade, um lamento. Nietzsche não matou Deus, ele constatou que a humanidade o havia abandonado. Que os rituais perderam o espírito, que a fé virou mecânica, que o divino foi substituído por tradição sem vida. Nietzsche não era um cético vulgar. Era um místico invertido. Um homem que sentia tanto, que precisou se blindar com filosofia para não enlouquecer de vez. Ele percebeu que, sem um norte espiritual, o ser humano se perde num deserto de sentido. Mas, ao contrário de muitos, ele não correu para buscar consolo. Ele ficou parado no vazio. E ali decidiu construir algo novo. Um homem que cria seus próprios valores, que não se apega a promessas celestiais, que aceita o sofrimento como parte essencial da vida. Essa figura ele chamou de além do homem. Um ser que, mesmo diante do absurdo, decide dançar. Mas dançar à beira do abismo exige mais do que coragem. Exige sacrifício. E Nietzsche pagou caro por isso. Em seus últimos anos, mergulhou numa espiral de solidão, doença e delírio. Ele viu o fundo do poço da consciência. E de lá, escreveu suas palavras mais cortantes, não contra a religião, mas contra a falsidade. Nietzsche queria a verdade. E a verdade, para ele, era dura, crua, sem recompensas automáticas. Ele amava a vida, mas odiava as ilusões. E por isso, preferia o sofrimento lúcido a um consolo anestesiado. No fundo, Nietzsche não odiava Deus. O que ele odiava era um Deus pequeno demais. Um Deus usado como muleta. Como desculpa. Como moeda de troca. Agora respira fundo. Sai do grito e entra no silêncio. Imagine um homem simples, que recusou cargos, riquezas e fama. Que vivia polindo lentes de vidro para sobreviver, enquanto escrevia algumas das ideias mais revolucionárias da história.
Baruch Spinoza não gritava. Ele contemplava. Não atacava. Ele compreendia. Para ele, Deus nunca esteve morto. Porque nunca foi um ser separado de nós. Deus era o tecido da existência. A estrutura invisível por trás de tudo. A árvore, o vento, a lágrima, o pensamento, tudo fazia parte da mesma substância infinita. E essa substância era Deus. Spinoza dizia que o erro humano foi imaginar Deus como um rei, um juiz, um pai. Ele acreditava que isso tornava a espiritualidade dependente do medo, da culpa, da submissão. Por isso, sua proposta era radical: tire Deus do trono e coloque-o em tudo, inclusive em você. Nada está fora de Deus. Nada é profano. E é exatamente aí que começa a liberdade. Porque quando você percebe que faz parte do todo, e que esse todo é divino, não precisa mais negociar com o sagrado. Você vive em sintonia com ele. Você se torna parte ativa da dança cósmica. Mas é claro, isso assustou muito. Spinoza foi excomungado. Considerado herege por judeus e cristãos. Viveu isolado. Morreu jovem. Mas nunca abandonou a serenidade. Seus textos não têm raiva. Têm profundidade. Ele não lutava contra o sistema, ele transcendia o sistema. Spinoza acreditava que a liberdade vem do entendimento. Que o amor intelectual a Deus é o mais alto grau de consciência. Não um amor baseado em promessas, mas num reconhecimento profundo do que a realidade é. Ele não queria que você se ajoelhasse. Queria que você abrisse os olhos. Talvez por isso ele pareça tão atual. Porque no meio de tanto barulho, de tantas polarizações, de tantas crenças rasas, a visão de Spinoza é um convite à calma. A um tipo de espiritualidade sem medo. Onde Deus não é um enigma a ser resolvido, mas uma presença a ser sentida. Onde cada respiração é uma oração. E cada ser, uma centelha da mesma chama. Nietzsche queimava. Spinoza iluminava. Mas ambos andavam na mesma noite. O primeiro olhava para o céu e gritava: onde está Deus? O segundo olhava para a folha de uma árvore e dizia: ele está aqui. Um queria libertar o homem da religião. O outro, da ignorância. E no fim, os dois queriam o mesmo: um ser humano mais livre. Mais consciente. Mais verdadeiro. Só que cada um escolheu uma ferramenta diferente. Nietzsche usou o martelo. Spinoza, o silêncio. Um era a tempestade. O outro, o lago. Mas os dois sabiam, o problema não era Deus. Era o que os homens tinham feito com ele. E talvez seja por isso que esses dois homens, mesmo opostos, se completam. Porque no fundo, Nietzsche desconfiava que havia algo além do vazio. Ele só não aceitava que fosse um Deus travestido de religião. Spinoza, mesmo acreditando em um Deus presente em tudo, também não aceitava dogmas. Nem castigos. Nem promessas baratas de salvação. Ambos exigiam autenticidade. Coerência. Profundidade. Não basta repetir frases prontas. É preciso sentir. Entender. Mergulhar. E quando você observa esses dois mundos colidindo, o niilismo de Nietzsche e o panteísmo de Spinoza, você percebe algo muito maior, que talvez a verdade esteja no meio do caminho. Entre o caos e a ordem. Entre a dúvida e a fé. Entre a dor e o amor. Nietzsche te ensina a desconfiar. Spinoza, a confiar. Nietzsche te obriga a encarar o abismo. Spinoza, a ver Deus até dentro dele. E talvez seja exatamente disso que a alma humana precisa, nem só ruptura, nem só aceitação. Mas um equilíbrio que só nasce quando o espírito tem coragem de enfrentar as perguntas mais difíceis. E agora, a conversa é contigo. Não com o filósofo. Não com o roteiro. Com você. Porque no fundo, o que Nietzsche e Spinoza estão tentando te mostrar é que a resposta nunca esteve fora. Sempre esteve dentro. O mundo em que vivemos hoje está mais acelerado, mais ansioso e mais vazio do que nunca. As pessoas correm atrás de tudo, menos delas mesmas.
E você? Em que você acredita? O que te move? O que te dá sentido quando tudo parece desabar? Existe alguma chama dentro de você, ou você também está tentando sobreviver no escuro? A verdade é que sim, existe uma força maior. E não estamos falando de um nome, de uma religião, de uma doutrina. Estamos falando de algo que pulsa, que vibra, que sopra dentro da sua consciência. Algo que sussurra no silêncio, quando ninguém mais fala. Quando você chora escondido. Quando você se pergunta se vale a pena continuar. Essa força está lá. E ela não exige nada. Só que você desperte. Porque ela já está em você. Talvez Nietzsche tenha olhado para ela com raiva, Spinoza com gratidão. Mas os dois sabiam que há algo além do que os olhos veem. O que muda é o nome que você dá para isso. Por isso, esse vídeo não é sobre filosofia. É sobre alma. É sobre você entender que não importa o quão distante você esteja, ainda dá tempo. Ainda há luz. Ainda há uma fonte que nunca seca. E se você quiser continuar essa busca, por significado, por verdade, por uma conexão real com o que é eterno, o canal escolhido é o seu lugar. Aqui, a gente não foge das perguntas difíceis. A gente senta com elas. E escuta. Porque a alma sempre soube o caminho.